Oi, Jefferson, tudo bem? Hoje é dia 7 de agosto de 2014. Hoje eu consegui falar contigo a primeira vez no inbox do Facebook e é um grande prazer falar contigo. E eu sou aquela pessoa chata que escreveu no Facebook sobre os animais. Peço perdão se eu fui um pouco incisiva em relação a isso, mas é que é realmente um assunto muito sério. E para nós, protetores dos animais, é uma coisa que machuca, que dói muito. É muito, muito pesado isso. Meu nome é Sandra, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu ajudo muitos animais, mais de 100 animais. Uma outra hora, se eu tiver oportunidade, eu falo sobre esse trabalho que eu faço. Que, inclusive, eu acho que a melhor coisa que eu tenho em termos de coisas boas nesta encarnação é o amor real pelos animais. Eu sou kardecista, faz mais ou menos 2 meses que eu comecei a ouvir os teus vídeos, os teus áudios pelo YouTube, por MP3, podcast, etc. Acho que eu já vi mais de 50 ou 60. É realmente muito enriquecedor para nós isso. Eu estou aprendendo muito em relação a isso. Só que eu sempre fico com muitas dúvidas em relação aos animais. Tu já fizeste quase 400 vídeos e eu ainda não ouvi nenhum que falasse sobre isso. Meu gatinho quer sair, só um pouquinho, peraí. Desculpa. Meu gatinho, eu tenho 4, são meus filhos, meus amores. Eles governam aqui em casa. Meu sonho seria unir o umbandismo com o kardecismo. Meu sonho seria ir num centro espírita kardecista e lá no palco subir uma entidade, independentemente que seja um caboclo pena branca ou um Exu tranca-rua, alguma coisa assim, ou uma pombagira. Enfim, subir no palco uma entidade realmente incorporada e dar exemplos para nós. Porque o que acontece hoje? No kardecismo, tu vai lá, existe uma pequena palestra de uma pessoa encarnada que fala de coisas e vivências de seres humanos encarnados. E no umbandismo, tu chega lá, tu vê a jeira, mas não existe uma palestra. Então, para mim, o bom seria se existisse uma palestra com uma entidade incorporada e depois a jeira. E para mim ia ser perfeito. Mas eu não sou nada e nem ninguém para querer. Eu estou aqui por causa dos animais. Eu amo demais os animais e eu tenho muitas perguntas em relação a isso. E graças a Deus, como tu sempre fala, graças a Deus, tu me ouviu no inbox e tu me respondeu, faça 20 perguntas. E eu as farei. Farei escritas e também faladas. Esse primeiro vídeo é apenas uma introdução. Posteriormente, eu vou fazer o questionário escrito, vou te enviar, e o mesmo questionário eu farei um segundo vídeo explicando cada pergunta. Dessas 20 perguntas, ou mais ou menos, tu vai ver se elas são realmente relevantes e pertinentes. E tu pode mudá-las ou aperfeiçoá-las. Eu não tenho o dom da palavra, mas são questões que eu tenho dúvidas e eu realmente gostaria. E eu peço a Deus que venha uma entidade realmente incorporada que fale sobre isso e tire todas essas dúvidas nossas em relação a isso. Porque uma coisa que eu noto é o seguinte, nós protetores, a gente sofre muito com os animais.
animais. Aí tu vais me perguntar, Sandra, o que é sofrer em relação aos animais? Sofrer é andar na rua, tá dirigindo e ver um cachorrinho na rua, sabe? Que tu vê que ele não tem um dono, não tem ninguém, e aquilo acabar com o teu dia. É estar no Facebook lá, ver a timeline de outras pessoas e tal, e ver um cachorro que foi estuprado, ou um cavalo que caiu num buraco, ou várias coisas assim, que tu vê fotografias e acaba contigo, a gente chora, a gente fica realmente deprimido. Sabe, a gente faz bastante coisas, mas a gente não consegue fazer tudo. E eu te pergunto, Jefferson, por que outras pessoas não sentem essa dor que eu sinto? Da mesma forma como um cachorro adota gatinhos, uma cadela adota gatinhos que mamam na teta da cadela, eu também tenho os meus filhos animais que eu adotei como filhos. Então, se uma cadela pode adotar gatinhos como filhos, sendo de espécies diferentes, eu também posso adotar os animais como meus filhos. E eu sinto que isso é uma coisa do coração, isso é uma coisa minha. Eu realmente amo. Mas é uma coisa que eu sofro demais, porque eu não consigo abraçar, eu não consigo cuidar de todos os animais. Então é uma coisa que realmente dói muito. Então eu gostaria que com o meu outro vídeo eu conseguisse formular perguntas boas, que os espíritos conseguissem nos dar uma luz, porque talvez da mesma forma como o ser humano tem que passar por várias provações e tristezas na vida, talvez um animal também tenha que passar, como uma formiga, que tu pisa em cima. Numa próxima encarnação dela, ela venha como uma lagartixa, que é maior, e a lagartixa consegue correr mais rapidamente, ou a lagartixa, ela é morta com uma chinelada, aí depois ela volta como uma cobra. E assim sucessivamente, os animais vão crescendo. Depois de cobra, ela pode ascender como um, uma vaquinha, uma vaca, mas daí da vaca ela vai para um abatedouro, que é muito triste. A energia dos abatedouros. Que muitas pessoas que dizem que trabalham em abatedouros dizem que se vocês vissem o que acontece em abatedouros, vocês jamais comeriam carne. Depois que a vaquinha morre, ela pode ascender como um golfinho, porque os golfinhos dizem que são muito inteligentes. E se o golfinho morre, porque tem gente que mata golfinho para comer, ela pode ascender para uma baleia ou para um macaco que é muito inteligente. E assim sucessivamente. E pode ser que depois de uma baleia, ela venha como um ser humano que reencarne na África, passe muita fome. E depois da África, ela consiga ascender num lugar um pouco melhor, numa América do Sul, e assim sucessivamente. Essa é a minha dúvida. Será que nós começamos como plantas, como vegetais, depois ascendemos como animais irracionais, entre aspas, e depois passamos para ser humanos? E de ser humanos passamos para pombagiras, exus, caboclos. E depois disso ascendemos para anjos, arcanjos. E assim sucessivamente para outros planetas, porque nessa morada existe mais de uma morada nesse mundo. Não existe só o planeta Terra, existem outros planetas com outras formas e tal. Então essas todas são as minhas dúvidas. Da mesma forma, como um ser humano, por exemplo, um pai que perde num terremoto a mãe, o bebezinho e mais 3 filhos, perde 5 pessoas da família. Sofre demais em relação a isso. É uma dor muito grande. Então, tudo isso, na erraticidade, ele foi escolhido, ele teve que passar por isso. E a minha pergunta é,
Será que os animais também têm que passar por todas essas coisas? Meu bebê quer entrar, peraí. Vem cá que eu vou te apresentar para os gêmeos. Eu tenho vários animais, mas esse aqui é meu bebê. O nome dele é Mini e ele é meu filho. Eu sonho com ele, eu salvei ele várias vezes da morte, né, meu filho? Agora ele não sai de dentro de casa. Dá oi pro Jefferson. Jefferson, eu também ouço o diálogo dos espíritos. Eu gosto das pombagira sete saias, o caboclo pena branca, os iris também, os irizinhos, gosto muito. Então, continuando. Da mesma forma como o ser humano tem que passar por todas essas provações, porque ele escolheu ou não escolheu, por livre-arbítrio e tal, será que os animais eles têm que também ser abandonados, apedrejados, estuprados? Tem gente que faz animais engolir pilhas, comer caco de vidro, serem atropelados, será que eles têm que passar isso? Na próxima encarnação eles virem melhores? Será que a gente começa como vegetal, animal, depois ser humano? É assim, sabe? Porque é muito sofrimento os animais. Uma criança, se ela for atropelada, ela ainda consegue gritar e dizer, por favor, me ajude. Por favor, um animal não consegue. Ele mia, ele late, ele urra. E as pessoas olham e não fazem nada. Então, essa é a minha dúvida. É assim que as coisas funcionam. Tem que passar por tudo isso para evoluir. Ou eles sempre vão ser animais. E eu espero que não. Eu espero que eles evoluam também. Esse é o meu primeiro vídeo. Vou tentar fazer perguntas pertinentes, perguntas inteligentes, mas eu gostaria que tu lapidasse elas, ou cortasse elas, ou melhorasse elas, ou... Porque a dor nossa, de nós que somos protetores, é muito grande, é uma dor grande demais. Aí se tu me perguntasse se tu vê uma criança na rua pedindo esmola, eu também não acho legal, mas infelizmente, ou felizmente, ou porque eu sou má, eu não sinto tanta dor quanto eu sinto por um animal. Porque, como eu falei anteriormente, o ser humano ainda consegue pedir, me ajuda. Um animal não, ele não consegue. Bem pelo contrário, já tentei ajudar vários animais de rua que eu vou lá. Dentro do meu carro tem ração, tem água, tem tudo. Eu tento lá dar água, comida, eles estão correndo, porque eles têm medo. Pobrezinhos, sempre chutados. E uma criança, se tu chegar perto, que ajudar ela, ela vai deixar. Então, é isso, Jefferson. É muita dor. É muita dor. A gente precisa de explicação, a gente precisa de um alento, a gente precisa de respostas para entender tudo isso que está acontecendo. É muita coisa. É muita coisa triste que está acontecendo. São muitos animais que estão morrendo. Muito obrigada. E agora eu vou tentar formular as 20 perguntas. Bem, e muito obrigada por ter me ouvido. Graças a Deus.